Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer para juntar vários arquivos, para unir vários arquivos dentro do Power BI. Imagina que você tem um sistema, um RP, um CRM, onde você não tem conexão direta ao banco de dados. Então você precisa extrair esses dados periodicamente e colocar numa pasta para depois você fazer essa análise. É justamente isso que eu vou te ensinar a fazer de uma forma simples em 3 cases. O primeiro case, nós vamos obter os dados em arquivos Excel que estão em uma pasta local, ou seja, ou na sua máquina, no seu computador, ou na rede aí do seu trabalho. O segundo case, nós vamos obter os dados das mesmas planilhas, só que elas estão alocadas na nuvem, estão numa pasta no SharePoint. E eu vou te mostrar como fazer para fazer essa união nesse caso também. E o terceiro caso vai ser quando eu não tenho todos os dados dentro da planilha, e sim eu dependo do nome do arquivo que também está lá, para continuar e fazer a consolidação dos dados. Então, repetindo, são 3 cases, cada um tem suas pequenas particularidades. Então fica até o final que com certeza esses 3 cases vão te ajudar a melhorar aí nas suas consultas. Então, bora aqui para a tela do Power BI e vamos começar pelo case 1. Então, estou aqui no Power BI com um arquivo totalmente em branco. Vou na guia página inicial e transformar dados. Primeira coisa que, obedecendo boas práticas, seria criar um parâmetro com o endereço da pasta onde nós queremos obter os arquivos. Então, nós podemos fazer isso clicando em página inicial, gerenciar parâmetros, novo parâmetro, ok? E aqui eu vou chamar de endereço pasta local. Ele não é um tipo obrigatório, vou colocar que ele é do tipo texto. E o valor atual vai ser o endereço da pasta que nós podemos pegar aqui. Esse é o endereço dos arquivos em Excel que estão na minha máquina, mas pode ser o endereço da sua pasta na rede, aí no seu trabalho ou na sua casa, ok? Então eu copiei o endereço e Ctrl V aqui no valor atual, ok? Agora, o próximo passo será adicionar uma nova fonte que será a obtenção das pastas. Então, ainda em página inicial, nova fonte, mais, e já aparece aqui como quinto conector, pasta. Caso não apareça para você, você pode digitar aqui pasta e aparecerá aqui, tá ok? Esse simbolinho aqui, pasta, conectar. Como nós já criamos um parâmetro, eu não preciso colar o arquivo da pasta aqui. Eu venho aqui ao lado, clico nesse ícone de ABC e escolho o parâmetro. E como só tem um só, ele já colocou endereço pasta local. Se tivesse mais, você poderia escolher, ok? Então posso dar um OK. Abrirá essa janela com uma demonstração breve dos 6 arquivos que estão dentro dessa pasta. E ao invés de clicar nesse botão verde sugestivo, nós vamos clicar em transformar dados. Ok. E aqui eu vou renomear minha consulta para local. E aqui essas colunas mostram o quê? O conteúdo, content, né? É um Excel. Se eu clico aqui na área em branco, ele mostra aqui embaixo. Ó, é um Excel e com seus nomes e seu tamanho. Tem o nome do arquivo, a extensão, a data que foi acessado, modificado e o folder path, né? Qual que é o endereço que contém esse arquivo, tá? E nós queremos pegar cada arquivo desse e colocar um em cima do outro, tá? Para a gente poder visualizar, eu posso até clicar aqui nesse em cima do binary. O que ele vai fazer? Ele entrou dentro do arquivo aplicando a função Excel Workbook, tá? Dá uma olhadinha aqui. Ele aplicou a função Excel Workbook no endereço mais a extensão do arquivo, tá? E o nome do arquivo. E dentro desse arquivo eu tenho apenas uma planilha, tá? Que se chama planilha 1, que é do tipo
sheet, né? Não é tabela, é um tipo folha, digamos assim, planilha normal. E o conteúdo está dentro dessa coluna chamada Data, tá? Data, que tem uma tabelinha aqui dentro, tá bom? Se eu clicar aqui dentro de tabela, ó lá, ele vai me mostrar exatamente o conteúdo dessa tabela, tá? E aqui eu posso ver que eu tenho filial, a data e a receita. As outras tabelas eu tenho outra filial, tenho outras datas e outras receitas. Eu quero pegar e colocar cada uma das tabelas aqui embaixo para depois eu poder fazer minhas análises dentro do Power BI. Só que eu não vou fazer isso para cada uma e depois usar o comando mesclar consultas ou acrescentar consultas. Nós vamos fazer nessa query mesmo. Então vou apagar essas etapas que nós fizemos aqui, também da navegação. Eu apertando Ctrl Shift++ aqui no teclado, ele dá um pouco de zoom para poder estar explicando com mais visibilidade para você. Então eu preciso aplicar aquela função Excel Workbook para cada linha dessa coluna, ok? Então eu vou aqui em adicionar coluna, coluna personalizada. Acho que eu dei muito zoom, né? Então aqui, essa nova coluna, eu vou dar o nome de tabelas. Tabelas. E aqui dentro eu vou invocar a função Excel Workbook. Ok? Abro parênteses e vou passar agora a coluna Content, que é onde estão os meus arquivos, ok? E fecho parênteses. Tá bom? E aqui, ó, o que ele fez? Ó, ele já, se eu estou clicando aqui do lado, ele está mostrando o conteúdo da tabela. Mas nós queremos ainda pegar esse dado que está aqui, né, dentro da coluna Data, pegar esta tabela. Eu não quero o arquivo, eu quero a tabela, tá? Então, como que eu seleciono essa coluna? Como que eu posso entrar aqui dentro, tá? Depois desse Excel Workbook Content, aqui após, eu posso fazer assim, ó, abrir um colchetes, porque eu vou entrar agora dentro daquele registro. Data. Opa. Tem que respeitar os maiúsculos e minúsculos. Posso dar um Enter. E ele passou que é uma lista. Tá vendo? É uma lista. Por que que é uma lista? Porque... Deixa eu tirar aqui. Isso aqui são vários conjuntos de registro, tá? Ele é uma tabelinha e quando eu coloco a data, lembra que quando você sempre seleciona uma coluna e faz um drill down, você está extraindo uma lista? Então, na verdade, aqui eu tenho que fazer 2 drill downs. Eu tenho que entrar na coluna e depois entrar no registro, tá? Então, eu preciso entrar aqui, primeiramente, na coluna. Tem uma lista. E aqui eu tenho uma tabela só. Então, eu posso passar aqui em chaves o número 0. Por quê? Eu vou entrar na primeira linha. No Power BI, a primeira linha é 0. Tá? E agora eu voltei para a table. E olha quem está aqui. A minha tabelinha para cada uma das linhas. Só que aqui a gente pode já ir avançando em alguns casos aqui de tratamento. Dá uma olhadinha aqui. Nessa tabela em específico, pode ver que nenhum dos cabeçalhos estão no lugar correto. Eles estão como se fosse uma linha. Eu posso aqui, de uma forma muito simples, já colocar esse cabeçalho para cima. Dentro da função Excel Workbook aqui, ó, se eu colocar uma vírgula, ele abre um parâmetro opcional. Ó. Use headers as any. Então quer dizer, você quer usar como cabeçalho a primeira linha da sua tabela? Quero. Então, simplesmente especifico como true, verdadeiro. E agora, ó, todas as tabelas já estão com os seus devidos cabeçalhos, tá bom? Um outro tratamento que dá para nós já tratarmos em uma pancada só seria remover essas linhas vazias que nós temos aqui, né? Porque eu estou em agosto de 2023, então
Por algum motivo, essas linhas ficaram vazias até completar o ano. Então, nós vamos remover já de uma vez. Então, como que eu posso fazer isso, tá? Tudo que eu tenho aqui, ó, nesse it, ele é isso que nós vemos aqui embaixo, que é o que está representado aqui dentro. Então, eu posso já aplicar um Table Select Rows aqui. Selecionar as linhas onde a filial é diferente de vazio, tá? Então, como que nós fazemos isso? Vou dar um Shift Enter, só para ficar mais fácil aqui. 1, 2, 3, 4 espaços, ok? E esse parênteses aqui é do Add Column, certo? Não podemos confundir. Então, Table Select Rows, ok? Quem é Table? Isso é a Table. Então, vírgula. Qual é a condição? Each. Para cada linha da coluna filial, diferente de null. Tá? Vamos garantir também que ela é diferente de em branco. Então, and filial diferente de aspas duplas. Ok? E aí nós fechamos a função Table Select Rows. Posso apagar esse espaço que eu dei a mais aqui. Depois nós fazemos as indentações lá dentro do editor avançado para deixar perfeito. Ok? Então ele não mudou nada, mas ó, não tenho mais nenhuma linha vazia. Ó, essa aqui é desse ano, já foi removida, tá bom? Outra coisa que nós podemos fazer aqui, tá? Seria tipar os dados, tá? E a filial é um tipo texto, a data é do tipo data e a receita é um tipo currency type, né? Ou um decimal fixo. Vamos fazer isso lá dentro do editor avançado, que fica um pouco mais fácil. Então aqui, vou mudar esse personalização adicionada aqui, que eu não gosto, vou colocar tabelas extraídas, vou chamar, tá? Tabelas extraídas é igual a quê? Um table add column da fonte com o nome coluna, onde cada table select rows de tudo isso aqui, onde cada filial é isso e aqui, tá? Quando eu adiciono uma coluna, né, a table add column, o último argumento ele define qual é o tipo dessa coluna que você está adicionando. Como nós estamos extraindo uma tabela, eu posso passar aqui, ó, um type table e vou abrir um colchetes. E o que eu vou passar aqui dentro desses colchetes, tá? Cada um dos tipos das colunas que vão estar na tabelinha extraída lá. Então, a filial é igual text. A coluna data é igual date. E a coluna receita é igual currency type. Currency type não tem uma abreviação, tá? E aí eu tenho que retornar quem? Tabelas extraídas, em vez desse nome aqui. Então tá bem bonito o nosso código. E ó lá, a variável endereço pasta local, vou dar um concluído. E aqui, aparentemente, já está tudo ok. E aí, não nos interessa mais nenhuma, como posso dizer? Nenhuma coluna a não ser as tabelas, correto? Então eu posso clicar aqui em cima de tabelas, remover outras colunas, ficou só ela aqui bonitinha. Vou tirar os espaços aqui para não criar as hashtags lá dentro do código. E aí eu vou clicar aqui nesse botãozinho aqui para expandir. Vou tirar esse tick e vou deixar ó, filial data receita. E aí está pronta. Os 6 arquivos já estão todos aqui, tá? De 2022, 2023. Simples, né? Tabelas expandido.
Legal. E esse aqui eu vou agrupar. Então vou selecionar essas duas queries, botão direito, mover para o grupo e vou chamar de case 01 local. Já está resolvido. Agora nós vamos entrar no case número 2, que será obter os dados de uma pasta no SharePoint. Então, voltando aqui para o Power BI, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos criar um parâmetro. Então, página inicial, gerenciar parâmetros, novo parâmetro. E vou colocar aqui, ó, endereço SharePoint. Vou tirar esse tick do obrigatório, o tipo continua sendo um texto, tá? Os valores sugeridos não mexo e aqui no valor atual vou pegar lá agora no SharePoint. Eu já deixei ele aberto aqui. Então, essa é a carinha do SharePoint. Você vem, provavelmente você vai estar lá na sua página inicial do site. Você vem aqui em documentos e eu tenho os arquivos. Inclusive o arquivo que eu estou mexendo está aqui dentro, tá? Nós vamos vir aqui, ó, na barra de endereços, ó. Você copia até o nome antes de começar documentos, tá? Então, como unir vários arquivos é o nome desse site que eu deixei. Então, você vai selecionar essa parte do endereço, tá? Então, Ctrl C, voltei lá pro Power BI e aqui vou colar esse endereço. Colei, está aqui esperando agora nós incluirmos a query. Então, nova fonte, mais, e aqui ele já aparece, ó, pasta do SharePoint. Caso você não visualize, basta digitar aqui, ó, SharePoint. Digitei errado aqui. Aí. Tá vendo? Pasta do SharePoint. Então é ela que nós queremos. Vou dar um conectar. Ele também pede a URL do site. Nós vamos colocar o parâmetro. E não é o endereço pasta local. É endereço SharePoint. Ok? Ok. E agora ele vai mostrar os nossos arquivos. Mesma coisa, agora eu vou em transformar dados. Caso ele peça para você se conectar, você entre e coloque a conta do seu SharePoint. Eu vou fazer inclusive isso para ninguém ficar com dúvida. Eu vou excluir aqui, ó, minhas credenciais, tá? Ó, vou limpar permissões, excluir e fechar. E vou dar um atualizar aqui, ó. Ele vai pedir para editar as credenciais. Então, vou editar as credenciais. E aqui você vai colocar em conta da Microsoft. Ó, você não está conectado. Então, vou dar um entrar. Cliquei na minha conta, que já tem a senha, salvo. Se você não tiver a senha, você vai digitar e dar OK. E ele vai aparecer essa mensagem, entrada concluída. Você pode retornar ao aplicativo. Sinta-se à vontade para fechar esta guia do navegador. Fechei, como ele falou. Ó, você está conectado no momento. Então, vou dar um conectar. E aí, vão aparecer as tabelas aqui para você. Aqui eu vou renomear essa consulta para SharePoint. SharePoint. E aqui, como naquela pasta local só tinham arquivos do Excel, não tinha problema. Mas no SharePoint eu salvei esse PBix lá também. Então isso é importante você fazer essa checagem. Se os arquivos que você quer ler estão corretos dentro da pasta. Tá vendo que tem essa coluna de extension? Então eu tenho aqui a extensão do arquivo. Eu posso selecionar apenas os XLSX, que são os Excel, os arquivos de Excel. Eu não quero o PBix, então vou dar um OK. Olha lá, já filtrou para mim, tá bom? E agora o processo na sequência é exatamente igual ao que a gente fez, ao que nós fizemos na pasta local, tá? Então vamos fazer de novo aqui. Vou tirar esse linhas filtradas daqui, o espaço. Então, como que nós fizemos, né? Adicionar coluna personalizada. E aqui, o nome dessa coluna se chamará tabelas. E nós já vamos fazendo um tratamento um pouco mais agora otimizado.
tá? Já em uma pancada só. Então, será um Excel Workbook da coluna Content, ok? Lembra que nós precisamos entrar no campo Data, então, Data, e depois nós queremos a primeira linha, então, chaves 0, ok? Com isso nós já acessamos a tabela. E lembra que tinha algumas colunas, algumas linhas com registros vazios, né? Então eu já posso colocar aqui na frente mesmo. Eu posso dar um Enter, tá? Table Select Rows. De tudo isso aqui que está aqui embaixo. Ok? Vírgula aqui no final. Vírgula. Each. Lá na coluna filial, tá? Filial diferente de null and filial diferente de em branco. E fecha meu parênteses, tá? Não reclamou. Posso dar um OK. E voilá. Eu escrevi alguma coisa errada aqui. O campo filial não foi encontrado. Vamos ver o que eu fiz de errado aqui. Content true. Eu esqueci de dar o true, né? Para o cabeçalho. Tá lá em cima. Então, vamos lá. Aqui, ó. Excel Workbook, vírgula, true. Tá vendo? Ele não encontrou mesmo a coluna, porque não tinha a filial lá em cima. Agora estará ok. Ó, perfeito. Tá? E sem linhas vazias. Faltou apenas nós tiparmos os dados, né? Então, type, table, abro colchetes, e aí começa a declaração de filial é igual a text. A data é igual date. E a receita é igual currency.type. Beleza? Então, já está aqui. Vocês viram que quando eu coloquei o type table mudou até o ícone aqui da coluna? Então, ó, perfeito. E aí eu posso renomear isso aqui para tabelas extraídas, dar um significado para essas etapas, né? Tabelas extraídas, e o que interessa para mim é só essa coluna tabelas, né? Então cliquei ali, remover outras colunas e vou aqui tirar os espaços novamente. Poderiam acabar com isso, né? E expandir todas as colunas. Tabelas expandido. Tá vendo? Então estamos aqui com os dados também do SharePoint. Legal? Agora eu vou colocar dentro de uma pastinha também esses dois. Cliquei, selecionei os dois com Shift, né? Mover para o grupo, novo grupo. Vou colocar aqui, ó, Case 02 SharePoint. Vou aproveitar, vou criar um novo grupo já com o Case 03, que será o quê? Dados no nome. Você já vai entender o que será isso aqui. Nesse terceiro case, os dados estão dispostos de uma maneira um pouquinho diferente. Eu não tenho a coluna de filial e de data dentro dos dados. Eles estão só nos nomes dos arquivos. Vou te mostrar aqui melhor no próprio Excel uma das planilhas para você ter uma ideia. Veja só. Eu tenho somente uma coluna com o nome do mês e a receita. Como que eu sei qual filial e qual o ano que isso pertence? Está no nome do arquivo.
E isso que nós vamos utilizar para extrair os dados no mesmo formato do que nós já extraímos tanto do módulo local ou no SharePoint, tá bom? Então vou fechar aqui. Já vou copiar esse endereço aqui, que é uma outra pastinha, porque inclusive eu não sei se já comentei, mas é bom que você... É bom não, é mandatório que você coloque os arquivos que têm a mesma estrutura em uma única pasta, tá? Então voltando aqui para o Power BI, aqui com o botão direito em Case 03, vou te ensinar uma nova forma de criar um parâmetro. Ó. Botão direito, novo parâmetro. E aqui eu vou chamar de endereço dados nome. Vou tirar aqui, é um tipo texto e esse é o endereço da pasta. É outra pastinha. Legal? E agora vou em página inicial. Posso clicar aqui em nova fonte e ir lá para a pasta, ou você também pode clicar aqui, ó, já direto em cima do grupo que você quer criar essa consulta. Em nova consulta, fontes recentes, não aparece a pasta, vou aqui em mais, pasta, está no arquivo local esse aqui. E vou selecionar o parâmetro do endereço dados nome, tá vendo? Ele aparece os parâmetros que você quer usar. E aqui estão 6 arquivos, porém a estrutura deles é diferente, tá? Então eu não posso aplicar as mesmas etapas sem tomar cuidado com algumas coisas. Tanto é, ó, se eu fizermos aqui, ó, vou clicando e depois vou voltar, tá? Binary, table, olha lá, mês e receita. Então não existe a coluna filial e data aqui. Então tem que fazer uma tratativa diferente aqui. Eu vou ter que usar essa coluna para extrair a filial e o ano, tá bom? E depois concatenar com o mês que está lá, que está aqui dentro, tá bom? Não parece complicado falando, mas é um pouco mais simples fazendo, tá? Então nós vamos aqui em adicionar coluna, vamos extrair os dados lá do Excel, certo? Então vou colocar aqui, ó, colunas, porque ainda não será tabela. Você vai ver por que eu estou querendo dizer isso, tá? Excel Workbook. E se fosse CSV, você só vai trocar a função ali, tá? O Excel Workbook é para Excel, CSV para CSV. A ideia de unir arquivos, vários arquivos em um só, é a mesma, tá? Então, Excel Workbook Content. Não vou esquecer agora do True, porque eu já quero levar os cabeçalhos. Vou abrir colchetes, porque eu quero acessar o registro Data. E também vou colocar a linha 0, que eu quero a primeira linha, ok? E vou aproveitar para remover aquelas linhas vazias, lembra? Nós tínhamos aquelas linhas vazias lá. Então esse aqui é o Table, Select Rows, de tudo isso aqui. E agora eu não tenho mais a coluna filial, né? Agora lembra que nós temos a coluna mês lá, né? Então mês, diferente de null, and mês, opa, tá difícil. Mês diferente de em branco, representado por 2 aspas. Tá? Então posso dar um OK. Deu algum erro aqui. O que eu fiz de errado aqui? Campo mês do registro não foi encontrado? Tá estranho isso. Vamos ver lá na base. Mês. Tá certinho. Estranho. Vamos voltar aqui. Para vocês verem que eu não tô cortando, tá? Esses defeitinhos é legal pra gente. Workbook, Data. Temos Select Rows, mês. Deixa eu tirar isso aqui primeiro. Depois a gente volta. Table Select Rows.
Ah, perdão, eu lembrei já. Porque aqui faltou um parâmetro. Faltou esse it, porque é para cada linha do mês. Desculpa aí, pessoal. Ó, agora tá certinho. Tá? É bom pegar esses errinhos que a gente vai aprendendo com isso também, tá? Então aqui no nome personalização adicionada, eu vou colocar aqui colunas extraídas. Porque a gente vai criar outras duas colunas aqui. Lembra que a filial e o ano não estão contidos na tabela? Então, nós precisamos extrair aqui. E como que nós fazemos para extrair isso aqui? Eu tenho que da filial são os 5 primeiros caracteres. Então, é a função text.start. E esse aqui, 2022, que é o ano, será o text.middle. O que eu vou falar? Eu quero a 6ª posição, a 7ª posição, representada pelo início 6, porque no Power Query começa em 0, e mais 4 algarismos. Eu vou fazer isso já no editor avançado, para vocês verem que existem vários caminhos para vocês fazerem o ETL, tá? Então, fonte, colunas, estou identando aqui, deixando da forma que vocês conhecem, que eu gosto de deixar o código. Esse table select rows, tá certo? Tá. O it que vem para cá, e esse parênteses vem para cá. Esse parênteses é daqui, e esse é daqui, tá? E agora eu vou ensinar um macetinho para vocês. Eu criei somente a tabela. Eu posso criar várias colunas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu escrevi colunas. Porque aqui, ó, para it, o que eu vou fazer aqui, ó? Isso que nós extraímos agora são as tabelas, ok? Que é representado por table select rows, por todo esse código aqui. Do Excel Workbook, onde cada mês está diferente de vazio. Então, isso aqui é a coluna tabelas. Então, basta eu acrescentar aqui um colchetes, tá? E passar tudo agora dentro de um colchetes. Porque o colchetes aqui é um array. Então, eu posso fazer agora vírgula e especificar o nome da próxima coluna, tá? Que será filial. E como eu já disse, né, a filial é o text.start, que é o início de qual coluna? Da coluna name. Da coluna name. E aí, o próximo parâmetro é a contagem. Quantos algarismos você quer, né? Então, eu quero 5. Ok? Que é o código da filial. A próxima coluna será o do ano. O ano será o text. Eu escrevi errado, mas vou dar um tab que vai consertar. Text middle. De qual coluna? Coluna name também. E aí é um pouquinho diferente, né? Eu vou especificar o início. O início será o algarismo 6, porque é a 7ª posição menos 1, que no Power Query começa em 0, ok? E contagem, 4 algarismos. 2022, 2023 tem 4 algarismos, o ano, tá? E aqui eu já especifiquei as colunas, tá bom? Lembra que a última parte da sintaxe da add column, eu posso já tipar os dados, então eu vou colocar aqui, ó, type, e vou abrir um colchete. E agora eu vou passar o tipo de cada uma dessas colunas que nós estamos criando. A coluna tabelas, ela é uma table. E olha que legal, eu já vou abrir um colchetes, já vou passar o tipo das colunas que estão lá dentro da table, tá? Que é mês é igual. Esse mês não quer ser digitado correto mesmo. É igual text. E a receita só tem essas duas colunas lá, né? É currency type. Ok?
Isso aqui são os tipos que estão dentro da tabela, que é a coluna que a gente acabou de criar, né? Muito interessante isso. E aqui, agora, a próxima coluna é filial. Filial é text. Sem segredo. E o ano, apesar de ser um número, nós vamos utilizá-lo aqui como texto também. Ele foi extraído como texto, porque eu fiz um text middle, então naturalmente ele está como texto aqui, tá? Então, posso dar um concluído, e olha só o que aparece aqui, ó, colunas com tipo record. Se eu clicar aqui, o que aparece? A tabela, a filial e o ano, tá vendo? E isso vai mudando. E interessa para mim só essa coluna, ok? Então, vou remover outras colunas. Vou apagar esse espaço que vocês sabem que eu gosto de apagar esses espaços aqui, para não criar nenhuma hashtag. E vou abrir. Cliquei, ok. Então, eu já tenho a filial e o ano. E olha quem está aqui. Tabelas. Vou clicar aqui de novo. Quem está aqui? O mês e a receita. Bacana, né, pessoal? E agora, basta eu fazer o quê? Adicionar uma coluna com o mês e o ano para eu extrair a data, tá? Então, eu vou apagar os espaços aqui, já para adicionar uma coluna personalizada aí. Renomear. E aqui eu vou adicionar uma coluna personalizada, que vou chamar de data. E essa data será o quê? O algarismo 1, entre aspas mesmo, que é um texto, e comercial, que eu vou concatenar textos agora, barra, com e, a coluna mês, e comercial de novo, barra, dentro de aspas, e comercial de novo, e a coluna ano, tá? Quando eu faço isso, ele está adicionando uma coluna aqui, ó, 1 janeiro de 2022, 1 abril, tal. Só que não é isso que eu quero, né? Eu quero um formato data, né? Então eu posso voltar aqui, eu posso envolver tudo isso aqui que eu escrevi na sintaxe date.from. E para garantir, eu vou colocar que eu quero que você obtenha a partir do português brasileiro, por isso PTBR. Fechei e vou dar um OK. E aí, eu já tenho minha data, mas ela não foi tipada, né? Então, última etapa do add column, type date. Tá aí, type date. Perfeito. E agora eu não preciso mais dessas colunas mês e ano, né? Então, vou colocar aqui, ó, renomear data adicionada. E a próxima etapa será o quê? Como está em fora de ordem, né, das outras, né, você pode ver que está filial, data, receita. Aqui também, filial, data, receita. Aqui eu já posso colocar em ordem fazendo o quê? Cliquei em filial, Ctrl, data, Ctrl, receita. E agora, botão direito, remover outras colunas. Olha lá, ele já remove as colunas e já coloca na ordem, tá? Então aqui, como eu já tenho outras colunas removidas aqui em cima, aqui eu vou renomear para colunas selecionadas. Ok? E aqui vou renomear para... Foi um dados no nome, né? Dados no nome. Beleza? E agora eu vou só carregar uma calendário para eu demonstrar para vocês lá no Power Query que o resultado dos 3 cases está dando exatamente o mesmo valor. Se você não conhece ainda minha calendário, convido você a clicar aqui nesse card aqui em cima para você acessar o vídeo onde eu explico ela e também disponibilizo para você lá no meu GitHub para a sua utilização. Inclusive todos esses links que eu estou te falando também estarão aqui na descrição. Então vou aqui copiar, virei aqui voltando para o Power Query, página inicial, nova fonte,
consulta nula, editor avançado e colei aqui o script da decalendário, dei um concluído, tá? E vou renomear aqui, né, para decalendário. Como eu já sei o período que eu tenho de dados, eu vou especificar aqui, ó, né, já está em 2022 e aqui eu vou colocar até 31/8 de 2023. Legal? Então já tenho minha decalendário configurada aqui. E agora eu vou só carregar os dados, tá? Fechar e aplicar. Leu o que era da pasta, o que era do SharePoint, carregou tudo bonitinho, tá? E aqui vou colocar as minhas fotos embaixo, deixar a decalendário em cima. E a coluna de data aqui vai para cá, data para cá, data para cá. Tá bom? Só por desencargo marcar como tabela de data. Inclusive façam sempre isso, tá? E aqui eu vou adicionar uma matriz mesmo. Uma matriz. Onde eu vou colocar aqui nas linhas o ano. E aqui o mês. Nome do mês. Cadê você? Nome do mês. Então posso expandir aqui. O nome do mês eu vou aumentar essa grade para todo mundo enxergar. 13, acho que tá bom. Tá legal. E aqui eu não vou criar medida, não. Vou só puxar mesmo. Então, a primeira método que a gente pegou foi os dados local, correto? Tá aí, 20 milhões, 215. E esse aqui, ó, tá vendo da local. Então, dei 2 cliques ali, local. Agora eu vou colocar o da SharePoint. Mesmo valor, né, pessoal? Não muda nada. E aqui vai ser do SharePoint. E o último vai ser dos dados que estavam no nome do arquivo, tá? Que tivemos que fazer algumas tratativas a mais. E o valor é o mesmo, tá bom, pessoal? Dados no nome do arquivo. Legal? Então, pessoal, era isso que eu queria demonstrar para vocês. Como fazer para agrupar, unir, reunir, acrescentar vários arquivos dentro do Power BI. De 3 maneiras diferentes. E quero saber de você o que você achou desse vídeo. Se esse vídeo vai te ajudar aí nas suas análises, no seu dia a dia, deixa aqui nos comentários. Quero saber o seu feedback. E deixa seu like também. E não se esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, clica aqui no botão aqui embaixo, inscrever-se e ativa todas as notificações para você ficar por dentro dos meus novos vídeos. Um forte abraço e até a próxima. Pode ser que você goste desse vídeo aqui. Valeu!